Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Jornal O Globo de hoje lança um caderno especial para homenagear o centenário de Ulisses Guimarães. Primeiro, senhor presidente, dizer que entendo ser dever do Sistema Globo, ao homenagear Ulisses Guimarães, inserir uma autocrítica sobre o apoio que o sistema deu à ditadura. Além do mais, nesta fase de Lava Jato, deveria também o Sistema Globo admitir que os seus controladores enriqueceram, ampliaram o império durante a ditadura através de práticas tão repulsivas quanto as práticas que estão sendo hoje objeto de contestação e de revolta do povo brasileiro. O senhor Roberto Marinho foi um aliado da ditadura civil, militar e empresarial. E cresceu o seu império, enriqueceu. Foi um dos responsáveis por tudo de negativo que aconteceu durante esse período. Inclusive, as prisões arbitrárias, as torturas e os assassinatos. Deveria fazer essa autocrítica. Mas, ao lançar esse caderno especial, talvez, pelo hábito fascista que tem, ainda incluiu algumas imprecisões. Primeiro, dizer que Ulisses Guimarães apoiou a emenda que conferia a José Sarney mais um ano de mandato, 5 anos para Sarney. Isto não é verdade. Ao contrário, Ulisses Guimarães encarava José Sarney como uma figura menor, uma figura nociva à democracia, alguém que saltou do barco como rato, traindo aqueles com os quais se aliara, porque Sarney foi um dos grandes quadros da ditadura. Ulisses Guimarães não tinha nenhum apreço pelo senhor José Sarney, e mais, tinha espaço, enfrentava um sofrimento íntimo muito grande, porque não acreditou que Tancredo Neves morreria por diverticulite. Não acreditou. E movido por um sentimento de renúncia, no sentido da construção da democracia, permitiu que José Sarney assumisse a presidência da República, mesmo não tendo o presidente assumido. Ali foi um grande acordo para a conclusão da transição. Me lembro como se fosse hoje, no gabinete da liderança do PMDB, quando provocado, Ulisses Guimarães disse, e foi a única vez que eu vi o doutor Ulisses falar um palavrão. Ele falou: por que o senhor não assumiu? Ele falou assim: porra! Como é que eu ia imaginar que ele ia morrer? Ulisses Guimarães merece todas as homenagens, mas não é verdade, primeiro, que ele apoiou a emenda que dava a José Sarney o 5º ano de mandato. E também não é verdade que esta tenha sido a razão para que Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro, Mário Covas e outros organizassem o PSDB. Ao contrário, ali já foi o primeiro ato de traição a Ulisses Guimarães, porque a ambição pelo poder, a criação de um outro partido,
teve o objetivo de possibilitar a candidatura de Mário Covas à presidência da República. Convivi no Congresso Nacional, vendo a fase de grande prestígio de Ulisses Guimarães e também a fase em que ele foi traído pelos seus principais aliados. Dizer que Ulisses Guimarães apoiou o 5º ano de mandato da Sarney e que esta teria sido a razão para que essas figuras menores abandonassem e traíssem Ulisses Guimarães, é uma mentira histórica que não pode prevalecer. Por outro lado, é preciso dizer que Ulisses Guimarães não morreu, desapareceu. Desapareceu, talvez, que não suportasse mais conviver com os traidores e talvez, ao morrer, não quisesse ser homenageado por aqueles que estavam traídos. Desapareceu simplesmente. E hoje, ainda tem um instituto que leva o nome de Ulisses Guimarães e que não representa aquilo que seria fatalmente o seu desejo. E mais, e aí, senhor presidente, além de outras imprecisões, não li todos os artigos, mas vejo um de autoria de José Casado. Está aqui. Leio o trecho ao qual estou me referindo, de uma grave imprecisão histórica. Com 64.000 palavras, a Constituição brasileira nasceu 8 vezes mais extensa que a americana, a mais longeva, a americana. Eles têm o hábito de comparar o Brasil aos Estados Unidos. Eles têm como fonte de inspiração o imperialismo, o capitalismo mundial. A Constituição não foi extensa, a Constituição foi necessária. A Constituição consagrou direitos, a Constituição afirmou a soberania nacional. E diz ainda José Casado: sua imperfeição pode ser medida pela revisão de 93, pelas 91 emendas aprovadas nesses 28 anos e ainda pelas outras 1.500 propostas em tramitação. Em 93 e 94, não houve revisão constitucional. 2 artigos foram modificados. E eu estava lá ainda, participando da resistência para a preservação da Constituição de 5 de outubro de 88, que Ulisses Guimarães adjetivou uma Constituição cidadã. Quem esfrangalhou, quem destruiu, quem começou a destruir a Constituição de 88 foi o senhor Fernando Henrique Cardoso, que no seu primeiro ano de governo modificou toda a ordem econômica, acabando com os monopólios, o monopólio estatal do petróleo, o monopólio das comunicações, a nacionalização do subsolo, a empresa brasileira como de capital nacional, bandeira nacional na navegação de cabotagem, juros reais de 12% ao ano. O senhor Fernando Henrique Cardoso é um dos grandes traidores da pátria. E o Sistema Globo, com o senhor Roberto Marinho, logo após a promulgação da Constituição, se transformou num partido político para levar a presidência da República, manipulando debates, manipulando informações, para levar a presidência da República o senhor Collor de Mello. Sistema Globo tem sido um antro de corrupção, um antro antidemocrático. E agora vem aqui, manipulando a história, tentando dizer que homenageia os 100 anos de Ulisses Guimarães. Isto aqui representa mais uma farsa do Sistema Globo. Doutor Ulisses Guimarães não merece esse tratamento. Ele merece todas as homenagens. Mas desapareceu, certamente, porque não pretendia receber homenagens daqueles que o traíram e homenagens também do Sistema Globo. Portanto, senhora presidente, nesta tribuna, concluindo, para dizer, Ulisses Guimarães
foi uma grande figura na história do nosso país. Ulisses Guimarães está presente na história do nosso país como alguém que lutou para a construção da democracia, mas a verdadeira democracia, soberania nacional para a justiça social. Atacar a Constituição de 88 significa se aliar ao golpe de 64. E o sistema Globo cumpre ainda hoje este papel. Portanto, senhor presidente, a minha repulsa ao sistema Globo e as minhas homenagens ao centenário de Ulisses Guimarães.